Evangelho de João, capítulo 6. Vamos prosseguir na última parte do Evangelho. Nós começamos a ver na mensagem, no domingo passado, na última mensagem, essa parte final. Ela começa no capítulo 6, ela começa no versículo de número 60 e ela segue até o final, né, o versículo de número 71. Nós vamos então hoje continuar a partir do versículo 64. Uma breve revisão aqui nos mostra que até o versículo 63 nós começamos a ver a reação daqueles que, em meio à multidão, mas também quando Jesus esteve na sinagoga de Cafarnaum, tratando com os judeus, e aqui especificamente eram judeus da região da Judéia de Jerusalém, religiosos, eles rejeitam o fato de que Jesus tivesse afirmado ou afirmasse ser o pão da vida que desceu dos céus. Na verdade, a grande resistência deles era a comparação que Jesus fazia com o próprio Pai, a comparação que Jesus fazia com o próprio Deus. Os judeus não concebiam tal coisa porque eles conheciam a origem de Jesus, muitos deles sabiam de onde ele veio. Ele era de Nazaré, seus pais se chamavam Maria e José, e como é que agora ele estava ali dizendo estas coisas? Então, face ao que eles ouviram de Jesus, mesmo tendo testemunhado um dos milagres mais gloriosos de sua parte, que foi a multiplicação de pães e peixes para alimentar uma grande multidão, versículo 60 nos diz então que, ao ouvirem as palavras de Jesus, muitos dos seus discípulos questionaram, ou, na verdade, a ideia aqui é que eles murmuraram, eles reclamaram, dizendo que aquele discurso era muito duro. Quem poderia suportar ouvi-lo? Jesus, então, sabendo que eles murmuravam, sendo aquele que conhece os corações, ele os interpela no versículo 61, dizendo se aquilo estava escandalizando-os, ou seja, se as palavras de Jesus traziam escândalo para eles. E aí ele diz no versículo 62, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele faz mais uma vez uma declaração a respeito da sua divindade. Se vocês estão escandalizados com o que eu falei, o que vocês dirão quando me virem após cumprir a realização da obra da salvação nesta terra, ou pelo menos o início dela, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, ou seja, voltar para a presença do Pai, como é que vocês vão reagir diante disso? E aí Jesus declara, onde nós ficamos no versículo 63, é o Espírito que vivifica, ou seja, eles só iriam entender ou compreender, eles só iam parar de achar estranho ou murmurar face às palavras de Jesus, ou diante das palavras de Jesus, se o Espírito os regenerasse, se o Espírito lhes desse vida. Eles não poderiam entrar no reino dos céus se o Espírito Santo não agisse. Aqui Jesus lembra, ou ele conecta ao que ele já havia dito no versículo 44. Se vocês puderem conferir, ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus relaciona a sua obra ao Pai, ou seja, os dois estão ativamente envolvidos na salvação de seu povo. E agora no versículo de número 63, ele também alia a obra do Pai e do Filho àquela realizada pelo Espírito Santo. De uma forma bem resumida, é assim que nós aprendemos a respeito do maravilhoso plano da salvação, quando nós estudamos a Escritura Sagrada. O Pai planeja, o Filho executa e o Filho aplica. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica a obra da salvação. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Então agora nós vamos ver a partir do versículo 64, a continuação daquela conversa de Jesus com os seus discípulos. Contudo, há descrentes entre vós, versículo 64. E aí você tem, entre parênteses, por assim dizer, um comentário do evangelista, de João. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam
e quem o havia de trair. Então, o versículo 64 tem uma conclusão do que ele vinha falando anteriormente. Ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, nada que o homem faça aproveita para a sua salvação. Qualquer coisa que ele tenta fazer por sua própria força. E Jesus então diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, não há vida, não há salvação, se o Pai não atrair vocês até mim e o Espírito não der vida a vocês. Esse é o ponto. Contudo, há descrentes entre vós. E aí você tem esse parêntese, ou parênteses, inspirado, onde o evangelista registra: pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Aqui você tem uma confirmação adicional do que nós começamos a ver no sermão anterior. Cristo está mais uma vez abordando o tema da responsabilidade humana. Ele estava aqui confrontando os seus ouvintes com a necessidade de crerem nele. Veja que nesse exercício de conversação com a palavra, algo que se perdeu com o passar dos anos ou das décadas, por assim dizer, no método de evangelização dos crentes, foi o da confrontação. Percebam, Jesus evangeliza de uma forma perfeita, mas infelizmente, quando nós confiamos em nossos métodos ou capacidade humanas, qual é o resultado? Nós negamos o poder da forma como nós devemos apresentar o Evangelho. Veja, às vezes a gente pensa que a criatividade não tem limites para a apresentação do Evangelho. Tem limite, sim. Os limites são estabelecidos pela palavra de Deus, os parâmetros são estabelecidos pela palavra de Deus. E veja como Jesus, ele então usa da confrontação bíblica para pressionar aqueles que estavam ouvindo a sua pregação, a fim de que eles não se enganassem. Ele estava falando que era necessário que eles crescem no Filho de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós. Então, Jesus não podia ser enganado pelas aparências externas. O versículo de número 61 nos lembra disso mais uma vez. Jesus sabia que eles estavam escandalizados com o que ele havia dito anteriormente. E eles poderiam se passar por seus discípulos, poderiam parecer muito devotos ao Filho de Deus, mas ele sabia que eles não haviam acreditado em suas palavras. E o restante, então, como eu disse, traz essa declaração na época em que João escreveu o Evangelho. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Isso é muito impressionante. Mais uma vez mostra o poder do Evangelho. Você tem mais uma dentre tantas outras evidências fornecidas por este quarto Evangelho, o Evangelho de João, que Cristo não é outro senão o Filho de Deus. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Verbo que se fez homem. Versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ele repete mais uma vez o que disse no versículo 44, que já lemos. Ele ainda está tratando da questão da responsabilidade humana com aquelas pessoas. Ele continua confrontando-os sobre a incapacidade moral e espiritual deles de receber Jesus Cristo livremente como seu Senhor e Salvador. E ele vai afirmar a necessidade do poder divino trabalhando dentro deles, em seus corações, para que então fosse possível que estes homens pudessem abraçar Jesus Cristo pela fé. De fato, isso, sem sombra de dúvida, foi muito humilhante. Forneceu a prova
de que a carne para nada aproveita. Isso os calou diante de Deus, ou fez com que eles enxergassem de forma confrontadora a total incapacidade humana para se achegar ao Criador. Para o Pai, era necessário que eles se voltassem. Veja, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Somente do Pai viria aquele poder de atração, sem o qual jamais aqueles homens viriam a Cristo e seriam salvos por Ele. Então, não apenas não faria, mas também não poderia. A linguagem de Cristo aqui é inequívoca. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido, não lhe for dado. Não é ninguém desejará, notem, mas ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for dado. Então a vontade do homem natural não tem nada a ver com o desejo de se buscar a Deus crendo em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Veja que no início do Evangelho, você já tem uma declaração de João acerca disso. Voltem comigo, por favor, e vamos lembrar juntos, capítulo 1. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a vontade do homem natural não tem nada a ver com isso. O versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí no versículo 13 diz que estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. Ninguém poderá vir a mim, a menos que lhe seja dado por meu Pai. Veja que é uma declaração aqui clara, e ela se repete no Evangelho de João, sobre a doutrina do novo nascimento, ou da regeneração. Quem realiza o novo nascimento ou a regeneração, o próprio Deus. E aqui, veja, é algo que escandaliza o homem natural, porque é contrário às suas ideias. É desagradável para sua mente e coração. Mas é a verdade de Deus e, mesmo que os homens neguem tudo isso, jamais alterarão um tio do que é afirmado na palavra. O homem não pode ir até Cristo se o Pai não levar até Ele. Essa é uma verdade factual, bíblica. Ela não pode ser alterada, ainda que os homens tentem mudá-la, modificá-la, transformá-la de forma carnal. Nunca será possível que o homem, pela sua própria vontade, por sua própria vontade, ele busque a Cristo. Voltem para o capítulo 6 e vamos seguir. No versículo 66, você tem então o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você tem nos versículos anteriores as palavras de Cristo dirigidas à responsabilidade humana, e elas revelaram claramente o lado divino destas coisas, ou seja, a percepção divina, a visão divina a respeito do homem, e isso é muito importante. Jesus estava falando que a atração do Pai é exercida de acordo com a sua vontade soberana. Ele não nega isso a ninguém que o busque sinceramente, mas a verdade é que a própria busca, o desejo por Cristo, é o efeito inicial
desta atração promovida pelo Pai. E o fato de nem todos os homens buscarem a Cristo nos ajuda a entender pelo menos 2 pontos de vista. O primeiro deles, do lado humano, a razão é que os homens são tão depravados que amam as trevas e odeiam a luz. João já havia dito isso no capítulo 3. Do lado divino, o fato de alguém buscar a Cristo é porque Deus, em sua graça soberana, exerceu neles um poder que supera a resistência da depravação. Ou seja, a atração de Deus, o seu chamado é dito irresistível porque ele supera a natureza humana que, porque depravada, resiste à palavra de Deus. Não quer ouvir o que Deus tem para dizer a respeito da realidade humana. É importante notar, irmãos, que você não vai encontrar uma melhor antropologia ou estudo da natureza humana fora da palavra. Toda percepção que possa, da parte dos homens, encontrar algum ponto de verdade a respeito da antropologia humana vai levar você para o livro, o verdadeiro livro, que descreve quem de fato o homem é. Qualquer análise do pensamento, do comportamento, da natureza humana feita por homens, nunca chegará ao que o próprio Criador, somente Ele sabe acerca do homem. Jesus aqui está tratando de fato a respeito disso. E observem a reação então das suas palavras foi que muitos dos seus discípulos o deixaram. Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Mas Deus, veja, não tem obrigação moral de salvar o homem. Ele não age para a salvação em todo o coração humano. É uma palavra muito dura que Jesus está dizendo, mas ela é a porta de entrada para revelar no coração do homem o seu desespero, a sua inabilidade, incapacidade, porque o humilha, repito. Deus não tem nenhuma obrigação moral de salvar inimigos. Por que ele deveria fazer um inimigo amá-lo? Por que ele deveria atrair para Cristo alguém que deseja constantemente permanecer afastado dele? O fato de ele fazer isso com indivíduos específicos, como nós, está de acordo com seus próprios conselhos eternos e seu prazer soberano. Irmãos, uma vez que isso é imposto ao homem natural, qual é a reação do homem natural? Ele fica ofendido. Quando ele ouve Romanos 3, ele se ofende. Foi assim então que, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Eles se ofenderam com as palavras de Jesus. Eles se ofenderam. E aqui você tem um contraste, porque o que foi que aconteceu no início daquele dia? No capítulo 6, muitos atravessaram o mar da Galileia à procura de Jesus. Mas a motivação de seus corações estava totalmente errada. É aquela mesma história de você fazer evangelismo com cesta básica, não dá certo. Teve um tempo que a gente socorria muitos em determinada região, onde fazíamos um trabalho de plantação de igreja com cestas básicas. Lotava a igreja. Bastou a gente tirar as cestas básicas, ninguém mais andava com Cristo. Entendem? Essa é uma questão muito clara. Não é que a igreja deva deixar de fazer obras de caridade, mas você não pode usá-las para atrair as pessoas. Não vai dar certo nunca. Elas precisam ser atraídas da forma correta. O Pai atrai para o Filho e o Espírito vivifica. Este é o método de evangelização ensinado por Jesus. Mas agora o que é que você vê?
Por que aqueles homens, com suas famílias, seus filhos, não encontraram de fato o que queriam? Eles agora viraram as costas para Jesus. E aqui você tem mais uma importante lição a respeito da natureza humana. Nunca se assuste quando alguém decepcionar você. Porque não há natureza tão pouco confiável e tão inconstante quanto a natureza humana. Você pode criar um cão e ele não vai deixar você. Você pode desenvolver uma amizade muito grande com alguém e de repente essa pessoa mudar com você, essa pessoa decepcionar você, porque esta é a natureza humana. Ela procura e depois ela dá as costas. Ela busca e depois ela abandona. Jesus então está revelando quem verdadeiramente nós somos. Este é o coração do homem. Há uma passagem paralela a isso, para você ver como Jesus ele era ousado na pregação da palavra. Marquem João 6 e examinem comigo Lucas 4, por favor. Lucas capítulo 4. Jesus vai pregar em Nazaré, e aí os seus, eles vão rejeitá-lo. Veja no versículo 16 em diante, ele vai pregar, e diz assim, ele vai para Nazaré, versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Veja que interessante. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de seus lábios ou dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? A reação parecida com o incidente de João 6. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Veja que ele faz uma referência ao que tornou-se famoso em Cafarnaum. E prosseguiu. Aí agora é o ponto, veja. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Notem, Cristo vai insistir na sinagoga de Nazaré, o mesmo que falou na sinagoga de Cafarnaum, sobre como no passado Deus havia agido de maneira mais evidente, de acordo com o seu mero prazer soberano. E qual foi o efeito disso sobre aqueles que ouviram as palavras de Jesus? Às vezes a gente lê a história da viúva de Sarepta, ou a história de Naamã, e se esquece que existiram muitas pessoas na mesma situação, quando o Senhor apenas escolheu agir em favor destas duas. Qual foi o resultado dos que estavam ouvindo as palavras de Jesus? Veja só o versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira.
E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, passando por entre eles, retirou-se. A natureza humana não mudou. Ainda hoje, a natureza humana continua a mesma. Deixemos que os direitos soberanos de Deus sejam enfatizados hoje, e qual será o resultado? Os homens ficarão cheios de ira. Não serão apenas os homens do mundo, mas também os respeitáveis frequentadores das sinagogas modernas. A reação sempre será a mesma, porque não há coração mais inconstante, mais infiel do que o coração humano. E aí você tem uma lição importante. Lá no capítulo 6 diz que a partir daquele momento, voltem para lá, por favor, versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A partir de que momento isso aconteceu? A partir do momento em que Cristo declarou: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. A partir daí a coisa mudou. É como se a mensagem mudasse de repente e um pregador fosse acostumado a falar palavras para seus ouvintes, como: deem uma chance para Jesus, ele bate desesperado na porta do seu coração, você precisa abri-la. E então ele chegasse no púlpito mais uma vez e agora dissesse: não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você não pode dar chance nenhuma a Cristo, porque você está morto em seus delitos e pecados. Você está perdido se o Senhor não vier e o atrair até o Redentor. Esse é o tipo de mensagem que muitas igrejas ainda hoje não suportariam ouvir, infelizmente. Isso foi demais para aqueles homens que foram confrontados por Jesus. E ainda hoje isso tem sido demais para muitos que até mesmo afirmam que são cristãos. Eles não permaneceriam na presença de Jesus para ouvir mais nada. Observem, eles partiram e foram embora. Muitos de seus discípulos. Por isso que quando nós começamos a estudar esse trecho, eu disse que provavelmente Jesus seria reprovado na disciplina Evangelismo e Missões de muitos seminários reformados hoje. Eu não vou nem falar de seminários não reformados, eu vou falar da nossa casa. Provavelmente ele levaria uma nota negativa por esse tipo de prática de evangelização. Então, irmãos, para nós aqui existe uma lição. Aquele que hoje prega fielmente a sabedoria de Deus não deve se surpreender se passar por uma experiência semelhante. Porque o próprio Cristo, o maior pregador que o mundo já conheceu, o maior evangelista que o mundo já viu, ele sofreu rejeição por falar a verdade. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Veja que Jesus ainda, diante do abandono que sofreu da parte de muitos discípulos, e lembrem-se, esses eram aqueles mais interessados, aqueles que estavam acompanhando o Senhor sempre para todos os lugares por onde ele andava, de repente o abandonaram por suas palavras confrontadoras, e agora ele olha para os 12, aquela escola seleta de homens que ele escolheu para treinar para o apostolado. Ele olha para eles e diz assim: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Por que Jesus fez isso? Essa é uma pergunta interessante. Será que foi por puro preciosismo? Por se achar melhor do que todos? Não.
A Escritura diz que o nosso Cristo sempre se demonstrou muito manso, muito humilde, sempre pronto para atender e ouvir aqueles que queriam ouvir a palavra. Por que Jesus agiu assim? Essa é uma pergunta interessante. Porque ele não deseja seguidores relutantes. Ele agiu desse modo para provar os seus discípulos mais próximos, os 12, porque eles não poderiam ser vacilantes. Ele se volta para os 12 e pergunta se eles também desejam deixá-lo, porque ele estava testando-os, desafiando os seus discípulos quanto ao preço, o custo do discipulado. O que Jesus fez, em outras palavras, foi desafiá-los quanto à sua preferência. Prefeririam eles ser encontrados no meio da multidão popular ou permaneceriam como estavam, aparentemente, apoiando uma causa fracassada? A ideia era essa, né? Já pensou? Por se pregar a verdade, muitas igrejas, elas podem esvaziar. A depender da convicção doutrinária dos líderes, eles podem dizer assim. E aconteceu isso certa vez. Nós tivemos uma experiência aqui, expondo a Bíblia, em que eu falei sobre o mesmo tema que outro colega falou em outra igreja, irmã. A ira de Deus foi pregada, foi anunciada. Aqui a mensagem foi entregue. Os governantes da igreja, os líderes da igreja sabem que essa é uma doutrina bíblica e precisa ser pregada. Na igreja irmã, os presbíteros chamaram o pastor e disse: para de pregar isso, que isso vai fazer o povo ir embora. Veja, Jesus estava testando os apóstolos para saber se eles iam querer seguir a multidão, porque isso poderia dar muitos likes para eles, ou optar por uma causa fracassada, porque Jesus agora não tinha mais ninguém seguindo. Naquele período, ninguém estava mais querendo segui-lo, acompanhá-lo. Ele perdeu popularidade. A resposta deles, então, iria evidenciar se estava acontecendo entre eles e no coração deles a operação da graça divina ou não. Por isso que a sequência é importante. Jesus os confronta, os desafia e diz: e vocês, não querem cair fora também não? A resposta que vem em seguida, ela nos mostra qual foi o resultado da operação da graça divina no coração deles. E aqui, irmãos, a mesma questão experimental ainda é colocada diante de nós, dominicalmente, aqueles que professaram um dia a sua fé, dizendo que seriam seguidores de Cristo. Quando você vê alguns dentre nós sendo levados pelos diferentes ventos de doutrina errôneas, que hoje em dia estão soprando sobre várias direções, quando você contempla alguns dentre nós se voltando novamente para o mundo, amando mais os prazeres do mundo do que a Deus e a Cristo, ao marcar outros ofendidos pelo ministério fiel e perscrutador de pregadores da palavra, servos de Deus, e Cristo diz assim para você: vale a pena você ainda continuar nessa igreja, vale a pena você ainda seguir essa pregação, você não quer ir embora também não? Qual é a sua resposta? A sua resposta vai dizer se a graça divina está operando em você ou não. Versículo de número 68. Então, Simão Pedro respondeu o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Como eu disse a vocês, a resposta de Simão, representando o colegiado dos 12, demonstrou o que é que estava acontecendo. A multidão foi embora, voltou as costas para Jesus, já não mais o seguia,
Mas os discípulos ficaram. Os ministros estavam ali ao lado dele. E a resposta dele foi uma resposta abençoada. Os maravilhosos milagres realizados por Jesus atrairiam os outros. Mas o que foi que o ensino de Jesus também faria com eles? Os repeliria. Eles vieram pelos milagres, quando Jesus pregou, eles foram embora. O que foi que aconteceu com os apóstolos? Exatamente o oposto. E Pedro atuou como um porta-voz. Veja, não foram as obras sobrenaturais, mas as palavras divinas do Senhor Jesus que os mantiveram ali, próximos a Ele. Para onde iremos nós? Tu multiplicaste pães e peixes, para onde iremos nós? Transformaste água em vinho, o melhor vinho que nós já tomamos na vida, para onde iremos nós? Pedro não declarou que permaneceria com os seus colegas por conta do que Jesus realizou, mas por conta do que Jesus falou. Muitos discípulos não estavam atentos às palavras de Jesus e por isso foram embora. Cristo havia dito: as palavras que eu digo a vocês são espírito e são vida, e Pedro creu nisso. Tu tens as palavras da vida eterna. Ele confessou que as palavras de Jesus penetraram profundamente em sua alma. Ele sentiu seu poder. Ele estava consciente da bênção que estava recebendo, sendo transmitida por Jesus, por meio da sua poderosa palavra. E isso sempre irá distinguir um verdadeiro cristão de um crente nominal. A distinção sempre será essa. Nós temos estudado alguns salmos agora às quartas-feiras, e todos eles reforçam que a maneira como nós nos aproximamos da palavra de Deus e desenvolvemos um conhecimento maior, mais íntimo e mais profundo dele e de Cristo, fará com que nós enfrentemos as situações, as dificuldades da vida de uma forma diferente. Nunca será pelo que vemos, mas pelo que ouvimos. Lembrem-se, não é pelo que vemos, mas pelo que ouvimos. E ele ainda diz no versículo 69, observem: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, ele diz: e nós cremos e temos certeza. É a ordem divinamente designada e imutável em conexão com as coisas espirituais. Fornece uma entre mil ilustrações de que os pensamentos e caminhos de Deus são diferentes, radicalmente diferentes, sempre diferentes dos nossos pensamentos. Quem já ouviu falar em crer para ter certeza de alguma coisa? Qual é o problema do coração humano? O homem quer ter certeza primeiro, antes de estar pronto para crer. Mas Deus sempre inverte a ordem das coisas do homem. É impossível, irmãos, totalmente impossível, ter a certeza da verdade divina ou de qualquer parte dela, até que tenhamos acreditado nela. Outras ilustrações deste mesmo princípio podem ser extraídas da palavra de Deus. Por exemplo, Salmo 27, versículo 13. O que diz o Salmo 27, versículo 13? Veja só. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei. Eu não verei para crer. Observem. Isso também é exatamente o oposto da filosofia humana. O homem natural diz ver para crer, mas o homem espiritual, repito, ele crê para ver. Então, novamente, em Hebreus, o que é que nós lemos? Hebreus capítulo 11, vamos também conferir. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos. Meus irmãos, quantos desejam compreender o mistério da Santíssima Trindade ou a doutrina da eleição antes de acreditarem nela? Não funcionará jamais. Eles poderiam viver até a idade de Matusalém e não compreenderiam nenhum nem outro até que tivessem fé no que Deus havia revelado sobre eles. É através da fé que entendemos qualquer parte da verdade divina. Se você crê na palavra de Deus, nenhuma descoberta, por mais convincente que seja, vai fazer com que você abandone a sua fé na palavra revelada de Deus. Você crê para ver, não é o contrário. Os homens que não nasceram de novo é que pensam assim. Resumindo, segurança, visão, conhecimento são resultados da fé, frutos do crer. Deus recompensa nossa fé nos dando segurança, discernimento e compreensão, enquanto os incrédulos são deixados nas trevas da ignorância no que diz respeito às coisas espirituais. A certeza de que Cristo é o Filho do Deus vivo não vem por ouvir os argumentos elaborados dos mestres, dos professores de seminário, ou dos hábeis pregadores da palavra, nem por estudar livros sobre evidências cristãs, mas por crer no que Deus disse sobre o seu Filho na Sagrada Escritura. Se o que os homens falam não é pura e simplesmente esta verdade, eles continuarão incentivando outros homens para que primeiro vejam a fim de que creiam, mas não é assim a lógica divina. Pedro tinha certeza de que Cristo era o Filho de Deus, porque ele creu nas palavras de vida eterna que ouviu dos lábios de Jesus. E é raramente impressionante, irmãos, notar que no Evangelho de Mateus, esta confissão é colocada logo após os apóstolos terem visto Cristo andando sobre as águas e depois de o terem recebido no barco, pois é assim que Israel no dia seguinte seria levado a crer nele. Mas aqui no Evangelho de João, que trata da família de Deus, esta confissão é evocada pela segurança que vem da fé. Fé nas palavras de Jesus. E aí você nota como o versículo inicial do Evangelho de João, de forma belíssima, ele afirma essa verdade. No princípio era o Verbo. O Verbo nos remete à fala, comunicação, proclamação da verdade. Um apelo à razão humana para que creia, a fim de que depois veja. Vamos concluir, versículos 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja que em resposta à declaração de Pedro, nós cremos e temos certeza, Cristo mostrou que ele sabia mais do que Pedro, mais do que qualquer um dos seus discípulos. Foi a onisciência de Jesus, mais uma vez demonstrada aqui. Ele não foi enganado por Judas, embora fosse evidente que todos os apóstolos estivessem enganados. Prova disso é que quando ele disse, certa vez, um de vocês irá me trair, em vez de responderem, Senhor, certamente está se referindo a Judas Iscariotes, eles perguntaram, Senhor, sou eu, Senhor, porque eles conheciam o coração deles. Pedro mesmo negaria, mesmo dizendo que não iria negá-lo, iria defendê-lo, ele disse por 3 vezes, eu nunca andei com esse homem, eu não conheço esse homem, mas diziam, a sua linguagem é a mesma,
dá para perceber que você assumiu características dele, nunca vi esse homem. Eles não conseguiam ver o que Jesus via, porque eles mesmos tinham temor no coração de que pudessem fazer isso, trair o Senhor. Mas desde o início, notem, Cristo conhecia o caráter daquele que deveria vendê-lo aos seus inimigos. Entretanto, não seria agora que Cristo iria identificá-lo abertamente. E o que nós vemos no último versículo do capítulo 6, o 71, é um comentário inspirado do apóstolo João, anos depois de tudo o que aconteceu. Que Judas nunca foi salvo, fica claro a partir de muitas considerações. E aqui em nosso texto, Cristo tem o cuidado de excluí-lo da confissão de Pedro. Nós cremos, e por isso temos certeza de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O mesmo acontece quando você chega no capítulo 13, por exemplo, de João, e depois que Jesus lava o pé de seus discípulos, o que simbolizava a remoção de toda a contaminação que impedia a comunhão com ele, ele disse, vocês estão limpos, mas depois teve o cuidado de acrescentar, mas nem todos estão. Está lá em João 13, 10. E então João fornece um comentário explicativo no versículo 11, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, portanto disse, nem todos estáis limpos. Veja que é um comentário depois que Jesus faz. João vai declarar a onisciência divina de Jesus, ou seja, ninguém poderia esconder nada de Jesus, até hoje ninguém consegue fazer isso, ele sabe tudo. De novo, o fato de Cristo aqui chamá-lo de demônio, e isso acontece 6 meses antes de ele o trair, prova positivamente que João deixa claro que Judas não era filho de Deus. Em Atos capítulo 1 diz que ele caiu pela transgressão, e às vezes é invocado como prova de que Judas caiu em desgraça. Mas a primeira parte do versículo deixa bem claro do que Judas caiu. Caiu do ministério e do apostolado. E isso levanta uma questão. Por que havia um Judas dentre os apóstolos? A resposta divina à nossa pergunta está em João 17. Vamos para lá, por favor. João 17, versículo 12. Cristo diz aqui claramente que o filho da perdição se perderia para que as Escrituras se cumprissem. João 17, 12, na oração sacerdotal, Jesus orou, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A referência aqui é o Salmo 41, e passagens semelhantes a este Salmo. E quando Jesus proferiu essa profecia, parecia quase inimaginável, incrível que o amigo dos pecadores fosse traído por alguém tão próximo a ele, tão íntimo a ele. O Salmo lembra, meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim um calcanhar. Judas não era alguém dentre os 12 que não tinha intimidade com Jesus, ele tinha. Ele fez parte do seminário de Cristo Jesus por 3 anos. Cristo treinou Judas assim como treinou os demais. Mas o filho da perdição se perdeu para que a Escritura se cumprisse. E a pergunta é, por que Deus ordenou isso? Por que deveria haver um Judas dentre os apóstolos? E por mais misterioso, irmãos, que seja este assunto, a Escritura nos dá indicações claras que os seguintes fins, pelo menos, foram alcançados. O primeiro deles é que forneceu uma oportunidade para Cristo demonstrar suas perfeições. Quando o Filho de Deus encarnou, ele declarou, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, Hebreus 10, e esta vontade de Deus para ele foi escrita no volume do livro santo. Agora, naquele livro estava registrado que um amigo familiar íntimo de Cristo deveria pisar o seu calcanhar. Ele foi realmente provado quanto a isso. Imagine Jesus sabendo que alguém tão próximo a ele seria o seu traidor, mas ele
precisava cumprir a vontade do Pai como um servo de Deus, e ele faria isso? Como então ele age? Deliberadamente ele responde: escolheu alguém para ser seu apóstolo, que ele sabia na época ser um diabo. Versículo 70 de João 6 deixa claro isso para nós. E aqui mais uma vez isso demonstra as perfeições de Cristo, porque foi em plena sujeição à vontade do Pai, escrita no livro, que ele agiu desse modo. E, irmãos, embora isso significasse ter Judas em associação mais íntima com ele durante 3 anos, embora significasse que mesmo quando ele se retirou de seus críticos para ficar a sós com os 12, seria então um demônio próximo a ele, e ele sabia disso, e mesmo assim ele não vacilou. Ele permaneceu obediente à vontade do Pai. Número 2, forneceu também um testemunho imparcial da excelência moral de Cristo. Seu pai, seu precursor, seus apóstolos salvos deram testemunho de suas perfeições, mas para que não se pensassem que estas eram testemunhas à parte, Deus providenciou para que o inimigo também testemunhasse isso. Por isso Judas depois, ele se mata, tamanha angústia pelo que ele fez. Você tem um homem aqui que era um demônio, um homem que estava em contato o mais próximo possível com a vida de Cristo, tanto em público como em privado, um homem que teria agarrado avidamente a melhor falha em Cristo, se fosse possível encontrá-la, mas ele não encontrou, ele entregou o inocente, ele o vendeu. Ele traiu sangue inocente. Mateus 27 fala isso. Foi o testemunho não solicitado de uma testemunha imparcial. Número 3, deu oportunidade para descobrir o horror do pecado. A plenitude da redenção deve trazer à luz a plenitude da maldade daquilo pelo qual a expiação deve ser feita. Só assim poderíamos ver completamente o que é aquela coisa terrível da qual somos salvos. E como poderia o pecado tão hediondo ser exposto de maneira mais adequada naquele momento do que Deus permitir que um homem tivesse em companhia do Salvador, estivesse dentro do círculo de maior privilégio terreno, estivesse agora ele mesmo convencido da inocência daquele que foi traído e seria uma vítima sacrificial, e ainda assim, não obstante, decidi fazer isso. Trair a Cristo de forma tão vil, vendê-lo nas mãos de seus inimigos. Aqui, meus irmãos, nunca a maldade e a vileza do pecado foram tão completamente descobertas na vida de Judas Iscariotes. Número 4, fornece a todos os pecadores uma advertência solene. O exemplo de Judas nos mostra quão perto um homem pode chegar de Cristo e ainda assim ir para o inferno. Mostra-nos que a proximidade exterior a Cristo, o contato externo com as coisas de Deus, não são suficientes para salvar o homem de seus pecados. Revelam o fato de que um homem pode testemunhar maravilhas extraordinárias, pode ouvir os ensinamentos mais profundamente espirituais, pode conviver com os personagens mais santos e piedosos da história, e ainda assim nunca ser salvo, porque nunca nasceu de novo. Número 5, nos diz também que podemos esperar encontrar hipócritas entre os seguidores de Cristo. Judas certamente foi um hipócrita. Ele não era uma alma enganada, mas ele foi um impostor declarado. Ele se passou por crente, ele nunca abandonou o mundo para seguir a Cristo, como os pescadores fizeram, como o coletor de impostos também o fez. Ele não manifestou nenhuma ofensa aos ensinamentos de Cristo, e não seguiu aqueles que voltaram atrás e não andaram mais com Cristo. Em vez disso, ele permaneceu ao lado do Salvador até a última noite de todas. Ele participou da ceia da Páscoa e ainda assim foi um hipócrita o tempo todo. E sua hipocrisia não pôde ser vista por seus colegas.
E a história se repete. Ainda existem lobos em pele de cordeiro no meio do povo de Deus, ou dentre o povo de Deus. Paulo alerta os presbíteros em Éfeso de Mileto, quando manda chamá-los, está lá em Atos. E ele diz que dentre os seus próprios colegas, naquele conselho daquela igreja, alguns iriam se levantar contra o Senhor. Número 6, nos mostra que é esperado um demônio entre os servos de Deus. Reverendo Francisco Leonardo, um dos grandes diretores do Seminário do Norte, em Recife, ele costumava dizer para os seus alunos na época que não somente Cristo enviava os seus para o seminário, mas Satanás também. É esperado sempre que existam demônios entre os servos de Deus. Foi assim quando Cristo esteve aqui na terra. As Escrituras nos alertam claramente contra falsos profetas, falsos apóstolos, que são ministros de Satanás, e o caso de Judas dá razão a estas advertências. Quem esperaria encontrar um demônio entre os 12? Quem sonharia encontrar um Judas entre os apóstolos escolhidos do próprio Cristo? Mas existiu. E esta é uma advertência solene para não confiarmos em ninguém. Maldito o homem que confia em outro homem, é o que diz a Escritura Sagrada. A nossa confiança, ela não pode ir além do que está revelado na Escritura. Nós precisamos ter o cuidado de observar e desenvolver os nossos padrões de convivência, de relacionamento, de amizade, baseados na Escritura. Mas nunca troquem o melhor amigo por outra pessoa. Essa lembrança, ela é clara para nós e às vezes nos assusta. Jeremias 17 nos lembra que o coração do homem ele é enganoso. Desesperadamente corrupto ele é. De modo que a construção das nossas amizades, relacionamentos e confiança nunca pode se dar à parte de Jesus Cristo. Nós não podemos substituir a Cristo e colocar o nosso cônjuge, colocar os nossos filhos, colocar os nossos amigos, colocar os governantes, colocar qualquer outra pessoa no lugar daquele que deve ter primazia em nossa alma. Número 7, fornece mais uma ilustração, a última delas, de quão radicalmente diferentes são os pensamentos e caminhos de Deus dos nossos. Que Deus deveria designar um demônio para ser um dos companheiros mais próximos do Salvador, que ele deveria ter escolhido o filho da perdição para ser um dos 12 favorecidos, parecia ser algo incrível, mas foi assim que aconteceu. E como procuramos mostrar, Deus tinha boas razões para fazer isso. Ele tinha razões sábias e soberanas para nomear Judas dentre os 12. E que isto então, irmãos, sirva para nos mostrar que, por mais misteriosos que possam ser os caminhos de Deus, eles sempre serão ditados pela sua onisciência. O que nós precisamos decidir é se nós vamos confiar na infalível palavra daquele que, diz a Escritura, tem caminhos inescrutáveis, ou se nós vamos continuar dando mais razão e confiança ao nosso coração ou no que as outras pessoas dizem. Veja, há uma diferença muito grande, repito, entre crer para ver, enquanto o mundo nos ensina que nós precisamos ver para crer. Vamos orar. Senhor, nós somos impactados toda vez que lemos e estudamos a Tua Santa Palavra. Nós somos desafiados a perscrutar o nosso próprio coração diante do Senhor e ver se de fato nós temos crido e por isso temos testemunhado tudo o que vivenciamos, ou se nós somos apenas
crentes nominais que continuam desejando ver as coisas para poder crer em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, para que não nos encontremos dentre aqueles que, ao se escandalizarem com as palavras de Jesus, voltam suas costas para Ele e o abandonam. Mas que a nossa declaração de fé seja sempre a mesma do teu servo Pedro. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e visto que tu és o Santo de Deus. Necessitamos muito, Senhor, diariamente, ouvir a tua palavra para que a nossa fé seja fortalecida e fundamentada em Cristo. E assim nós aprendamos a viver e a não entregar o nosso coração a nenhum outro homem como se este fosse o próprio Redentor ou Salvador. Pois o nosso coração nos engana. Mas nós fomos alcançados pela graça daquele que sabe todas as coisas e que até mesmo soberanamente estabeleceu no passado um traidor para que se cumprisse a palavra, pois o teu filho seria traído por um homem que ele fez amigo e que comia de seu próprio pão. Livra-nos, Senhor, de nos encontrarmos no meio do teu povo como Judas Iscariotes e dá-nos a confirmação da nossa fé diariamente, de que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém.